Fala, povo lindo! Que saudar a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, como é que vocês estão? Como é que vocês estão encarando essa turma escatológica, esse estudo dos finais dos tempos? Está sendo bom, eu espero que vocês estejam aprendendo, espero que vocês estejam sendo edificados. Essencialmente, o importante do estudo escatológico e do estudo do Apocalipse é nós despertarmos para a realidade de que Jesus, Ele falou que Ele vai voltar e Ele vai voltar e Ele está às portas. Então, meu querido, que todos estes assuntos não sejam simplesmente para satisfazer a sua curiosidade, não é? De assuntos tão chamativos, não é? Como o anticristo, como o arrebatamento, como a grande tribulação, mas que seja essencialmente para você se tornar uma pessoa mais fiel ao Senhor, para você se tornar uma pessoa mais convicta da sua fé e você possa se dedicar ao Senhor de uma forma mais real. Amém? Porque Jesus está às portas, Ele está voltando. A palavra de Deus diz que Ele vem como ladrão de noite, só que Ele para nós não vem como ladrão. Por quê? Porque nós somos do dia, nós estamos preparados. Ele vem como ladrão de noite para quem não está preparado. Você está preparado? Amém? Nós falamos sobre o arrebatamento na última aula e hoje nós vamos falar sobre a marca da besta. Da besta, aqui dentro assim, tá? A marca da besta, que é, ou então também tem este aqui é o meio besta. Brincadeira. Marca da besta, ok? E este assunto aqui, 666, a marca da besta, é um dos assuntos mais intrigantes do Apocalipse, ok? E para começar a falar sobre isto, a marca da besta, eu quero começar a falar sobre uma das escolas escatológicas e sobre a opinião dos preteristas, ok? Nós já falamos quem são os preteristas. A visão preterista é a visão que está com o olho no passado, é uma visão que entende e acredita que os eventos do Apocalipse já aconteceram na sua grande maioria, tirando a volta de Jesus, tirando o julgamento final, não é? E eles afirmam que a marca da besta já foi usada durante o período do Imperador Nero, que aconteceu entre 34 depois de Cristo e 68 depois de Cristo, que foi quando o Imperador Nero governou, não é? Os preteristas, eles acreditam que a maioria das profecias concernentes ao Apocalipse, elas já se cumpriram, especialmente nas chamadas guerras judaicas, ok? Isto é importante aqui. Nas chamadas guerras judaicas. Guerras judaicas, ok? Que aconteceram, foram guerras que aconteceram a partir do ano 66 depois de Cristo. As guerras judaico-romanas, este nome é um termo genérico que designa uma série de revoltas movidas pelos judeus. Foi um tempo em que o povo judeu começou-se a revoltar com a ocupação de Roma nos territórios hebreus, em que começou-se a revoltar com o excesso de impostos que eram impostos, não é, nos territórios que pertenciam ao povo judeu. Eles começaram-se a revoltar com a dominação do Império Romano e dessa revolta surgiram 3 guerras, não é? Foram 3 guerras que aconteceram, não é? Que nós vamos falar já delas, não é? A primeira aconteceu no ano 66 depois de Cristo. Ela foi chamada de a Grande Revolta Judaica. A Grande Revolta Judaica. Foi a primeira guerra que os judeus instigaram contra o Império Romano no ano 66. Oficialmente essa guerra essa revolta terminou no ano 70, só que sabemos que ela se estendeu até o ano 73 depois de Cristo, com a tomada da fortaleza de Massada, não é? Obviamente que o povo judeu, nós sabemos que os judeus revoltosos, eles foram massacrados, não é? Pelas tropas do comandante Vespasiano, que se tornou o próximo imperador de Roma, que foi seguido pelo seu filho, o general Tito,
não é? E nessa revolta, mais de 1 milhão de judeus morreram, Jerusalém foi destruído, o templo foi completamente destruído, sobrando unicamente o Muro das Lamentações. A Segunda Guerra foi a Guerra de Quitos. Guerra de Quitos. Existem historiadores que acreditam que esta Segunda Guerra não aconteceu e a Terceira Guerra foi a revolta de Bar Coquebas. A terceira foi a revolta de Bar Coquebas. Foram as 3 revoltas judaicas, as 3 guerras judaicas, não é? Você pode ler mais sobre estas guerras judaicas ou sobre as guerras judaico-romanas. Existe um historiador muito conhecido, muito conceituado, chamado Flávio Josefo, não é? Onde ele tem um livro chamado As Guerras Judaicas, onde você pode aprender tudo sobre as guerras do primeiro século, ali entre os judeus e os gregos, da igreja primitiva, todo esse tempo. Se você quiser ir mais fundo, pode comprar. Para nós, aqui tem interesse tudo isto pela questão de Nero, ok? Pela questão das profecias concernentes ao Apocalipse, que os patristas falam que já aconteceram ali no primeiro século, na igreja primitiva, né? Então, para o preterista, o anticristo ele já apareceu dentro deste cenário, ok? E ele foi derrotado por Jesus Cristo. Para eles, o anticristo seria o imperador Nero, e eles afirmam que aqui a forma grega do nome Nero, escrito nos caracteres hebreus, soma o número 666, porque tanto o hebraico, quanto o grego, quanto o latim, eles têm uma disciplina chamada gematria. Gematria. Gematria, ok? Esta é uma ciência, é uma disciplina que ela associa letras com números. Eu vou mostrar agora um quadro só para vocês entenderem o que é que significa exatamente, mas é uma disciplina bastante usada pelo judaísmo, essencialmente pela Cabala, não é? Onde se pode descobrir bastantes coisas. E através desta ciência, o preterista, ele diz que Nero foi o anticristo porque afirma que o nome Nero, ele completa o número 666. Okay? Então, fazendo essas contas, usando todos os princípios da gematria, o nome Nero daria o 666. Okay? Esses defensores, eles também dizem que a perseguição de Nero aos cristãos, que demorou 42 meses, ou os 1260 dias, que corresponde ao período que foi mencionado onde? Em Apocalipse 13, no versículo 5. Não é? Que diz assim: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Então eles falam que este período de 42 meses, que foi exatamente o tempo que Nero implantou uma grande perseguição ao povo judeu, seria a grande tribulação para eles, não é? Só que esta visão do preterismo, ela tem alguns problemas sérios de interpretação e problemas sérios para identificar Nero como a besta do Apocalipse, ok? E eu quero dizer uma coisa, no Apocalipse, não é, nós vemos que fala sobre 2 bestas, ok? É a besta que sobe do mar. Eu não vou falar sobre isto hoje, porque isto é tema da próxima aula, o anticristo, não é? A besta que sobe do mar. E depois tem outra besta, que é a besta que sobe da terra. Ok? Agora entenda uma coisa, o termo besta, antigamente, este termo aqui, besta, não tinha o sentido pejorativo que tem hoje, não é? Hoje, quando nós chamamos alguém de besta, a gente está sendo insultuoso. Naquele tempo, besta era um homem poderoso.
Naquele tempo, besta era alguém poderoso, era alguém rico, era alguém influente, era alguém que estava que ocupava cargos importantes. Não é? Alexandre o Grande era chamado de besta, Júlio César era chamado de besta. Não é? Todos esses homens poderosos e influentes eram chamados de besta. Então, quando o Apocalipse fala da besta, não está falando de um animal, está falando de uma pessoa. Ok? Está falando de uma pessoa. E aqui eu hoje vou falar um pouquinho sobre isso, não vou aprofundar, não é? Nós sabemos que a besta que sobe, uma das bestas é o anticristo, a outra besta é o falso profeta, ok? Agora, como eu falei, esta visão preterista, ela tem sérios problemas de interpretação para identificar Nero como a besta do Apocalipse, não é? E nós vamos ver algumas dessas dificuldades de interpretação que excluem Nero como a besta do Apocalipse, não é? Por isso é que ele fala de Nero, não é? Porque está falando de um homem, ok? Em primeiro lugar, porque o Apocalipse, repara, o Apocalipse ele foi escrito por volta do ano 95 depois de Cristo, não é? 95 depois de Cristo. Foi quando o Apocalipse foi escrito por João. João foi exilado para a ilha de Patmos, ele esteve lá 6 meses e durante esses 6 meses ele teve uma visão em arrebatamento e ele teve toda a visão do Apocalipse. Okay? Isso significa que foi mais de 30 anos depois de que Nero começou a governar como imperador. Então, não dá para ser Nero esta besta, porque João só teve a visão depois dele começar a governar. Essa visão preterista de que Nero seria a besta, de que a grande tribulação foram os 42 meses de perseguição, é a visão mais dominante da Igreja desde do segundo século, não é? Os chamados pais da Igreja, eles acreditavam que quem escreveu o Apocalipse foi João, realmente em 95, mais ou menos, no final do período do imperador Domiciano, que também impôs uma grande perseguição aos cristãos. Então, se o Apocalipse foi escrito, pense comigo, se o Apocalipse foi escrito no ano 95, então o anticristo não pode ser Nero. Porquê? Porque foi quase 30 anos depois de que Nero começou a reinar como imperador de Roma. Isso elimina completamente a visão do preterista como uma alternativa viável e impossibilita Nero como sendo a besta do Apocalipse. Ok? Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, porque é que existe uma grande objeção para que Nero seja a besta do Apocalipse, é que afirmar que Nero era a besta e usar os 42 meses como o tempo da grande tribulação descrito em Apocalipse, o tempo da tribulação, não é? Descrito em Apocalipse, e dizer que Nero seria a besta mundial, é que o resto do Apocalipse, não é? Eles falam de que os 42 meses foram o tempo da perseguição, ou seja, dão uma aplicação literal a esse número, não é? Só que no resto do Apocalipse, o preterista não considera os números literais, não é? O milénio não é literal, os 7 anos da grande tribulação não são literais, no entanto, eles falam que estes 42 meses é literal. Entende? Então, existe aqui um pouco um contrassenso na forma de interpretar, porque onde é que estão as regras de interpretação, não é? A visão preterista não tem regras. Quais são as regras que são aplicadas, não é? Pense comigo, se está de acordo com uma ideia que se encaixa na visão deles, então é literal. Se não se encaixa na visão preterista, então não, deixa de ser literal, não é? Não tem 1000 anos, não tem 7 anos de grande tribulação, não tem nada disso, mas os 42 meses são literais. Entende? Então existe aqui uma incoerência, não é? Um contrassenso na forma de interpretar, não é? E realmente, penso comigo, biblicamente falando, não tem nenhuma justificativa para que os textos bíblicos não sejam tão inconsistentes em relação aos números, não é? Não existe nenhuma razão bíblica para existir tanta inconsistência. Se você for ver lá na primeira aula que nós falamos, você vai ver que no Apocalipse até um certo ponto é literal, depois deixa de ser literal, depois já volta a ser literal. Então existe uma certa incoerência, não é? Existe um certo contrassenso em que se tenta adaptar a interpretação ao literal e ao não literal àquilo que nos interessa. Entende? Então, nós não podemos pegar numa forma de interpretar uma profecia, não é? Um texto bíblico, não é? E uma hora a gente entende que é literal, uma hora a gente entende que não é literal.
não é? Porque tudo na Bíblia, meu querido, tem uma explicação lógica e nós podemos interpretar tudo de uma forma mais literal do que aquilo que os preteristas afirmam, entendes? Nós podemos interpretar de uma forma mais literal, porque a Bíblia ela se explica ela mesma e ela tem uma explicação lógica, não é? O próximo argumento para destruir a ideia de preterista de que o anticristo era o Nero e que já aconteceu, é que Nero nunca cumpriu as profecias bíblicas acerca do anticristo lá em Apocalipse 13. Nero nunca cumpriu. Okay? Veja bem, a Bíblia diz que a besta vai dominar o mundo. Se você vir comigo em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, diz assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Está falando de todo o mundo, querido. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, a Bíblia é clara de que todos adoraram a besta, não é? E nós sabemos que o Império Romano, ele foi grande, não é? Tal como o Império Grego que veio antes, tal como o Império Medo-Persa que veio antes, tal como o Império Babilônico que veio antes, tal como o Império Assírio que veio antes, tal como o Império Egípcio que veio antes. Foram tudo grandes impérios, não é? E o Império Romano foi um grande império, só que ele esteve longe de dominar o mundo inteiro, não é? Então, quando a palavra de Deus declara que adoraram todos os que habitam sobre a terra, isto descarta logo a possibilidade de Nero ser a besta do Apocalipse. Okay? Se nós formos a ver, inclusive, a maior parte do mundo naquele tempo ainda não tinha sido descoberto, não é? Existiam povos primitivos, mas Nero nunca teve acesso a eles. Porque o domínio de Roma estendeu-se, mas não foi a nível mundial, não foi a uma escala mundial. Okay? O próximo argumento, querido, é nós entendemos que a besta vai obrigar todos os habitantes do mundo a assumirem uma marca na mão direita ou na testa, ok? E existem visões, quando eu digo visões estudos, pessoas que estudam o Apocalipse que dizem que esta marca ela não é literal, ok? Dizem que quando João fala de marcar a mão direita ou a testa, está-se referindo aos escravos que eles eram marcados na mão direita ou na testa, que está-se referindo a uma ideologia, mas a gente já chega lá, ok? Agora, a besta vai obrigar todos os habitantes do mundo a assumirem uma marca na mão direita ou na testa. Para quê? Para que eles possam fazer transações comerciais, para que possam comprar ou vender. Não vai haver nenhum tipo de negócio depois daquele tempo para quem não tiver a marca, não é? E isso também está lá em Apocalipse 13, não é? Nós vamos já ver. Nero nunca teve nenhuma marca, ok? Nem nunca forçou ninguém a ter uma marca, não é? Se você for ver a história de Nero, ele não se encaixa nas profecias bíblicas e esta é mais uma profecia bíblica que vai acontecer e que Nero não se encaixa. Um outro ponto é que o falso profeta vai levantar uma imagem à besta. Não é? E esse falso profeta, depois de levantar a imagem, ele vai forçar que todo mundo a adore. Todo mundo a adore. E nunca houve nenhuma imagem de Nero, por isso nunca ninguém foi forçado a adorar a Nero ou a marcar-se. Não é? Então isto exclui completamente a visão preterista de uma visão coerente e uma visão consistente que a gente possa aceitar. Okay? Próximo ponto, a besta do Apocalipse, em Apocalipse 13, do versículo 1 ao 10, vai estar associado a um falso profeta, não é? São as duas bestas que eu falei, uma é o anticristo, a outra é o falso profeta, não é? E este falso profeta, a palavra de Deus declara em Apocalipse que ele vai fazer descer fogo do céu e que vai dar fogo à imagem da besta, não é? Apocalipse 13, do versículo 11 ao versículo 18, você pode ver, depois o Danilo vai pôr os textos em baixo, você pode ler para acompanhar, não é? Nós sabemos que Nero nunca fez isto, não é? Nunca esteve ligado a um falso profeta, nunca teve uma imagem, nem tão pouco fez descer fogo do céu, ou seja, é aquilo que eu estou dizendo, Nero não se encaixa no cumprimento de nenhuma das profecias bíblicas do Apocalipse para a besta ou para o anticristo, não é? Em quinto lugar, se Nero fosse a besta, porque é que demoraria quase 1800 anos depois da morte de Nero para que as pessoas percebessem isso? Entende? Uma coisa que já aconteceu há quase 2000 anos e só agora é que se entendeu isso, porque a teoria preterista é uma teoria recente que foi utilizada e defendida por estudiosos alemães a partir de 1830, ok? Os preteristas
foi a partir de 1830 por estudiosos alemães, não é? Que implementaram esta visão. Agora, porquê demorar 1800 anos para descobrir que afinal tudo já aconteceu lá no passado? Entende? Então, essa visão de que o Apocalipse já aconteceu, porque o preterista tem os olhos no passado, porque para eles tudo já aconteceu, que o anticristo já existiu, que a imagem já foi levantada, que já a grande tribulação já aconteceu, que já houve uma marca, seja o que for, é uma grande bobagem, querido. Okay? Para quem realmente estuda a palavra, para quem realmente conhece a palavra, para quem tem entendimento hermenêutico e de exegese, vai entender que toda esta visão não faz sentido, não está de acordo com os fundamentos bíblicos, não tem coerência de interpretação, então está completamente descartada. Ok? Agora, o que é então essa marca da besta, ou 666? O que é isto então? Apocalipse, no capítulo 13, do versículo 16 ao versículo 18, tem a chave bíblica para nós entendermos o número 666. Não é? O Danilo vai pôr e não vou escrever. Não é? Para nós podermos entender esta nova economia mundial em que qualquer pessoa, para fazer comércio, para comprar e vender, para comprar comida, simples comida, precisa ter a marca da besta, que obviamente este 666 está ligado ao nome da besta, e que envolve uma economia mundial e que envolve um dinheiro sem moeda, ok? Ou seja, o dinheiro em espécie vai desaparecer, certo? E nós podemos ver em Apocalipse 13, 16 ao 18, diz assim: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Então, por isso é que o preterista pegou na disciplina chamada gematria e ele tentou associar a Nero, a pessoa do anticristo, por causa daquilo que fala aqui neste texto, não é? Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666, não é? E nós vemos claramente aqui neste texto que no tempo do anticristo haverá o quê? Uma economia mundial. O anticristo ele vem para unificar, querido. Não é? O anticristo vem para unificar, não é? Porquê? Para que haja um controle mundial. Não é? Para que possa haver um controle mundial, o anticristo ele vem para unificar. Não é? Um controle que o anticristo exercerá sobre o mundo inteiro e que impedirá que as pessoas que não têm a marca executem qualquer tipo de atividade comercial. Okay? Uma das grandes provas de que as coisas vão piorar e não vão melhorar conforme os pós-milenistas afirmam, é que o facto de que a economia vai ficar tão ruim, porque repara, quando tudo está bem, eu me governo e você se governa, não é? Mas quando as coisas começam a ficar ruins, o que é que a gente faz? A gente se junta para diminuir os danos, não é? Só que nessa união alguém tem de controlar, alguém tem de governar, não é? E o anticristo, ele vai surgir no cenário mundial como um gênio político, como um gênio financeiro, como um gênio religioso, não é? Embora ele não seja religioso, ele tem uma espiritualidade muito desenvolvida, não é? E ele vai trazer as respostas. E este 666, esta marca da besta, está relacionada a uma economia, não é? Que vai ser resposta para toda a crise que o mundo está passando. Entende? Só que tudo aquilo que vem como uma fachada de bom tem um senão por trás de terrível, não é? Porquê? Porque esta marca vai ser muito boa, porque não vai haver mais dinheiro em espécie, ou seja, as pessoas não vão ser mais roubadas, cartões de crédito não vão ser mais clonados, não é? Porque a marca vai estar na própria pessoa, só que ao mesmo tempo quem não tiver a marca não pode transacionar. Quem não tiver a marca não vai poder fazer nada, não é?
Agora eu pergunto, como é que você pode viver num mundo, numa sociedade em que você não quer aceitar a marca da besta porque a palavra de Deus fala que não tem mais salvação, mas você não tem condição, ou quem ficar não terá condição de viver na sociedade sem esta marca específica, entende? Não vai haver possibilidade de nenhum tipo de atividade comercial, nem para comprar, nem para vender, comprar para comer, simplesmente porque o dinheiro não será mais papel. O dinheiro não será mais moeda, mas estará conectado, não é? A parte económica estará diretamente relacionada a esta marca da besta, não é? Então, isto é algo que vem num futuro próximo, não é? Nós vemos claramente que tudo está sendo preparado para isso, não é? Todo este avanço tecnológico, todo este avanço científico que está a acontecer é um preparo para que o governo do Anticristo e a economia mundial consigam funcionar, não é? Este 5G que vem aí, eles falam que ele será 600 vezes mais rápido do que o 4G, não é? Então tudo está funcionando para que o governo do Anticristo possa ser estabelecido e para que tudo funcione, não é? Você repara, por exemplo, os cartões magnéticos, não é? Quando o cartão multibanco, não é, de débito ou de crédito surgiu, foi uma grande inovação, não é? Ninguém acreditava que ali estava o dinheiro, era só passar o cartão e funcionava, não é? Inicialmente eles tinham uma banda magnética, depois surgiu o cartão com o chip e o que é que tem agora? Agora tem o cartão magnético, não é? Por que é que você acha que a tecnologia está sendo desenvolvida para isto? Por que um cartão magnético? Porque a próxima fase vai ser deixar de existir cartões, não é? Deixar de existir dinheiro, vai ser o dinheiro vai ser todo digital, não é? E o que é que acontece? Agora você aproxima o cartão e paga. Naquela altura a pessoa vai aproximar a mão ou vai aproximar o aparelho da testa e vai debitar da conta bancária. Então toda a tecnologia mundial que existe, que é muito mais avançada do que aquela que nós podemos pensar, porque nós não temos acesso a ela, não é? Mas toda essa tecnologia está sendo preparada para que o governo do Anticristo, não é? A economia mundial possam funcionar, não é? Então, qual é a natureza da marca da besta? Qual é a natureza da marca da besta? A Bíblia nos ensina que durante a grande tribulação, quem é que vai ser o chefe da propaganda religiosa do Anticristo? Vai ser o falso profeta. Né? O falso profeta, ele vai ser o chefe da propaganda religiosa. O falso profeta, ele vai trabalhar diretamente para a implementação do Anticristo e do governo do Anticristo. Okay? Ele vai estar à frente da campanha para a implementação da marca da besta, não é? Como sendo algo bom, como sendo algo necessário. Certo? Ou seja, isso não vai acontecer de uma hora para a outra, mesmo porque nós sabemos que as coisas, humanamente falando, não funcionam de uma hora para a outra. Não é? O ser humano ele é averso a mudanças. Vem algo novo, a gente não adere logo, a gente espera. Então, o governo do Anticristo, ele não vai surgir assim de repente. Ele vai ser implementado durante um tempo e vai ter um chefe de campanha política, não é? De unificação, não é? Tudo vai ser em nome da paz. Okay? E essa pessoa vai ser o falso profeta. Não é? Então, todo mundo ele já está neste processo de implementação. O processo já começou, querido. Não é? Todos os avanços tecnológicos, todas as inovações tecnológicas que você vê, elas existem em função de um governo único, em função de uma economia mundial, em função do Anticristo. Okay? Agora, todo este processo, porquê? Porque inicialmente as pessoas vão entender como algo benéfico, não é? Vão entender como algo bom e vai ser ocultado todo o prejuízo que vai trazer, não é? A mesma coisa que eu falar para você, olha, você não quer colocar um GPS no seu filho, ele corre o risco de ser raptado, de alguém o levar, você vai ter sempre a segurança porque vai saber onde é que ele está, não é? É algo bom, não é? Só que o outro lado é que ele vai perder completamente a liberdade, não é? Qualquer pessoa que tenha um aparelho de GPS pode controlar, saber onde é que ele está, e é isso que o Anticristo vai fazer. É isso que o falso profeta vai fazer. Vai trazer toda essa tecnologia a favor do homem como algo bom e benéfico e vai ocultar o prejuízo que vai trazer, não é? Não é? Fala da economia mundial, fala de marcar o homem, não há mais necessidade de cartões, não há mais necessidade de dinheiro, ou seja, os roubos vão diminuir, não é? Os fraudes vão diminuir, isso é algo benéfico. Só que daí vamos ocultar tudo o que está de ruim e de prejudicial por trás daquilo que o Anticristo vai fazer, porque ele vem em nome da paz, mas ele não traz a paz, não é?
Ele estabelece a paz inicialmente, mas a visação final dele não é a paz, é o controle, é o domínio, é a adoração. Então nós precisamos estar atentos, certo? Então, nós sabemos que quem vai estar à frente de todas essas razões de porque é vantajoso ter essa marca, vai ser o falso profeta. Ele vai estar com esse líder mundial. O falso profeta, ele é um líder religioso, o anticristo será um líder político, ok? Mas porquê é que ele trabalha dessa forma? Da mesma forma como Jesus teve João Batista, que preparou o seu caminho, não é? O diabo, ele sabe que o modelo neotestamentário é um modelo de sucesso que funcionou com Jesus, o Filho de Deus. Então ele vai pegar nesse mesmo modelo e ele vai aplicá-lo. Não é? E antes dele surgir nesse cenário mundial, vai haver alguém que vai estar preparando o seu caminho, que vai haver alguém que vai estar despertando para a necessidade de um governo de um governo único, não é? E esse falso profeta, ele vai ser um religioso. Mas como é que nós sabemos isso? Não é? Ele vai ser um líder de uma grande denominação mundial, de uma grande denominação que se diz cristã mundial, que representa o cristianismo, e nós vemos isso em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 11, que diz assim: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Ou seja, eles vão ter a mesma conversa. Eles vão ter o mesmo discurso. O falso profeta, ele vai ter o mesmo discurso do diabo. Ele vai falar aquilo, que o diabo quer que ele fale. Agora repara uma coisa, este texto de Apocalipse 13, 11 é o único lugar na Bíblia em que o cordeiro não é Jesus. O único, não é? Mas nós sabemos que o cordeiro, ele representa Jesus, porque Jesus foi aquele que implementou a fé cristã no mundo, não é? Então se a palavra de Deus diz que ele vem e com a semelhança de 2 chifres, não é? Semelhantes aos de um cordeiro, então nós sabemos que ele representa o cristianismo. Ele não representa Jesus, mas ele representa o cristianismo. E se tem 2 chifres, o chifre fala do poder do animal. Né? Se tem 2 chifres, nós sabemos que um chifre ele vai representar o cristianismo. O que é que representa o outro chifre? O islamismo. Eu acredito que seja o islamismo. Okay? Este líder religioso, este falso profeta, ele vai defender o anticristo, que é um líder político, não é? E vai se unir, não é? Como nós vimos ao longo de toda a história, não é? O clero unido ao rei, não é? E trabalhando para um mesmo fim, não é? Porque o poder religioso arrasta muita gente, não é? Arrasta todos os fiéis. Então você imagina o que é um líder de uma grande denominação mundial que se diz cristã, não é? Falando em favor dessa pessoa que é o anticristo. Todos os seguidores dessa religião vão seguir o que esse falso profeta fala, entende? Então, ele vai estar à frente da implementação da marca que vai permitir que todo o mundo funcione com uma moeda única. Prepare-se para isso, querido, o dinheiro vai acabar. O dinheiro vai ser transformado numa moeda digital, não é? E eu acredito que inicialmente haja várias moedas digitais, não é? Por uma questão económica, vários países vão tentar usar isso, mas depois vai ser unificado e vai haver uma única moeda, uma única economia mundial, não é? E para isso nós sabemos que o anticristo, não é? O diabo, ele vai precisar de toda a tecnologia, toda a inovação tecnológica que nós temos no mundo e que está surgindo, não é? E nós vivemos aqui muitas vezes fechado no nosso mundo, mas se a gente começar a ampliar a nossa visão e a ver o que é que está acontecendo fora das nossas fronteiras, eu quero dizer uma coisa: Israel, meu querido, ele é o relógio do mundo. Você quer saber o que é que está acontecendo, como é que está o tempo de Deus, veja o que é que está acontecendo com Israel, siga o que está acontecendo com Israel, porque Israel é o relógio do mundo, entende? Então toda a tecnologia, ela está sendo aperfeiçoada, está sendo trabalhada, a inovação tecnológica, não é? E eu lembro que nós chegamos ao ano 2000 e o Bill Gates falou assim: nos próximos 10 anos a tecnologia vai evoluir mais rápido do que nos últimos 50. E foi verdade. E aquilo que nós vemos é que quanto mais a tecnologia avança, mais rápido ela está avançando. Quanto mais descobertas se faz, quanto mais ela se inova, mais rápido novas inovações aparecem, não é? Novas tecnologias aparecem.
coisas fantásticas que nós nem sequer imaginamos. Não é? E que está tudo sendo desenvolvido porque é necessário que exista para que o governo do Anticristo possa ser implementado. Okay? Outra coisa, em Apocalipse no capítulo 13, versículo 15, deixa claro que a chave mais importante em relação à marca da besta é a adoração à imagem da besta. Veja lá, Apocalipse 13, 15 fala assim: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, o falso profeta, ele vai ter esse poder de dar fogo à imagem da besta. Não sabemos como, nós não sabemos se vai ser uma tecnologia muito avançada, nós não sabemos se vai ser um poder espiritual, não é? Nós não sabemos, não é? O que sabemos é que a palavra deixa claro que o falso profeta, ele vai dar fogo à imagem, que a imagem vai falar e as pessoas vão adorar a imagem, e a palavra de Deus deixa claro que quem não adorar a imagem vai morrer, não é? Mas vai morrer como? Nós não sabemos. Aquilo que sabemos é que esta imagem que ganhou vida, isso vai acontecer depois que a marca da besta seja implementada. Então, nós não sabemos se nessa marca que vai ser colocada no homem, nós não sabemos se de alguma forma ela vai conseguir liberar algo que mate todos aqueles que não adorarem a besta. O que nós sabemos é que tudo segue um cronograma, não é? Em que primeiro é feita a implementação da marca da besta e depois a imagem da besta ganha vida e todos têm de adorar, e quem não a adorar vai morrer. Então, com certeza estará relacionada a marca que o homem que vai ser colocada no homem, com certeza que está relacionada com a morte de todos aqueles que não adorarem a besta. Não é? Isto nós não sabemos, claro, mas nós podemos especular muita coisa que poderá acontecer, não é verdade? Então, quem não adorar vai morrer, e todos, neste momento, querido, todos vão ter que tomar uma posição e assumir um lado. Todos vão ter que tomar uma posição e assumir um lado. De um lado, nós vamos ter as pessoas que vão morrer porque se recusam a receber a marca da besta, porque se recusam a adorar a imagem da besta, não é? E, do outro lado, nós temos os adoradores da besta, não é? O mundo vai ser dividido. Meu querido, entenda uma coisa, o Anticristo, ele vai aparecer como um gênio, não vai ser como mais uma pessoa, ele vai conseguir coisas que nenhum político antes dele conseguiu. Eu vou falar melhor disso na próxima aula, mas você tem de entender que o Anticristo, não é? Esta besta, o Anticristo, ele vai ser amado por todos. Ele vai ser reconhecido por todos, pela grande maioria. Não é? Vão olhar para ele e vão admirá-lo por aquilo que ele vai conseguir fazer no mundo que ninguém conseguiu até hoje, não é? Nós sabemos que a maior parte das pessoas vão aceitar, a minoria não vai aceitar. Quem não aceitar a marca da besta, quem não quiser adorar a besta, ela vai ser um proscrito da sociedade, não vai conseguir viver mais em sociedade, vai ter que fugir para os montes, comer do mato, tentar se desenrascar de alguma forma fora da sociedade, sem acesso a qualquer tipo de tecnologia, porque toda a tecnologia vai trabalhar em função de um governo mundial único em que o Anticristo é o chefe de Estado. Entende? Agora, aqui aparece uma pergunta pertinente. O que é esta marca? O que é esta marca? Falta o ponto de interrogação. O que é esta marca? Esta marca, ela significa algo que pode fazer referência a algo externo e visível. Não é? Se nós vimos em Ezequiel, no capítulo 9, versículo 4, assim: e disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Não é? Este termo marca, a palavra marca aqui, é um sinal visível, ok? Tem linhas que acreditam que a marca não é literal, não é? Que não vai ser realmente marcado do lado direito ou a testa. Acreditam que é uma ideologia que vai ser colocada em que o homem vai seguir aquela ideia, não é? E eu acredito que tudo está ligado realmente a uma ideologia de um governo, de uma economia, de uma forma de pensar, de uma forma de agir, porque o diabo vai
querer um princípio que é universal no mundo cristão, que é a unidade. Deus funciona pela unidade. A unidade traz poder, não é? E o anticristo ele vai querer trazer essa unidade, favorecendo-se a ele desse poder para receber a adoração. Entende? Então marca é um sinal visível. Pode ser uma tatuagem, nós não sabemos ao certo o que é que poderá ser, mas sabemos que é um sinal visível, não é? Se nós vimos, nós sabemos que a palavra marca aparece 9 vezes no Novo Testamento. A palavra marca aparece 9 vezes no Novo Testamento, não é? Como sinal, não é? No Novo Testamento, e nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego, não é? E ele aparece uma vez em Atos e 8 vezes em Apocalipse, e todas elas se referem à marca da besta, não é? O termo marca do grego é charagma. Charagma. Isto aqui, traduzido, transliterado, seria assim. E a transliteração é importante porquê? Porque nós poderíamos ler charagma, mas não é charagma. Não é? O que é que significa este charagma? Significa um carimbo, uma marca impressa, um arranhão ao ataque, ou seja, carimbo, que é uma insígnia de servidão, ou uma figura esculpida, não é? Gravada ou marcada, não é? Esta marca, ela pode ser impressa na carne ou ela pode ser subcutânea, não é? O que é que significa? Significa que pode ser implementada debaixo da pele, não é? Então dá a ideia de que para ela ser feita, a pele vai ter de ser ferida de alguma forma. Entende? Que nem na tatuagem. Quando a pessoa se tatua, a pele é ferida, não é? Tatuar dói. Eu nunca tatuei, mas pelo que eu sei, tatuar dói. Porquê? Porque inflige uma dor. E este termo charagma está relacionado com isso, não é? Então, não pode simplesmente ser uma ideologia. Tem de ser uma marca literal que vai ser no homem, que pode ser visível ou pode não ser visível, não é? Porque nós sabemos que, ao ser implementada no homem, em todos aqueles que aceitarem a marca da besta, nós sabemos que, de alguma forma, ela vai infligir dor, vai ferir a pele na introdução, não é? Sabemos se será visível, se será subcutânea, se será invisível, não é? Nós sabemos hoje que a nanotecnologia está de tal forma desenvolvida, não é? Por isso é que os aparelhos cada vez são mais pequenos, porque a tecnologia desenvolveu-se a nível molecular. A nível molecular, não é visível ao olho humano, não é? Mas é uma tecnologia que é trabalhada e que funciona de uma forma espetacular, certo? Agora, o que é que significa o número 666? O que é que significa? O que é que significa o número 666? Tem muitas explicações para isso, não é? Eu não tenho dúvidas que tem a ver com aquela quimatria, não é? Que nós falamos anteriormente, que é um tipo de estudo em que cada letra do alfabeto judaico, não é? O alfabeto judaico, ele chama-se Aleph-Bet. Aleph-Bet. E é escrito da direita para a esquerda. Não é? Em que vocês viram lá que do 1 ao 10, não é? Aleph é 1, Bet é 2, não é? Depois porque Aleph Bet é como alfabeto, não é? A, L, F, A, B, C, D, alfabeto, não é? Então o Aleph Bet representa o 1, o Bet representa o 2, não é? Porque já são as duas primeiras letras do alfabeto, e daí vai até ao 10, a partir do 10 ele vai de 10 em 10, 10, 20, 30, não é? Quando chega ao 100, ele vai de 100 em 100, 100, 200, não é? E é uma disciplina, uma ciência bastante interessante, não é? E a única forma de nós conseguirmos identificar o número da besta é usando esta disciplina da gematria,
não é? Porque está com certeza relacionado, não é? Em que nós vemos cada letra tem um valor correspondente e isso leva-nos a entender que o nome de uma pessoa, não é, que completa o 666 poderá eventualmente, não é? Os patrícios diziam que era Nero, mas ainda que o nome Nero pudesse encaixar nesta gematria, tudo o resto não encaixa porque ele não cumpriu nenhuma das profecias do Apocalipse. Ok? Então, certamente o nome do Anticristo ou a marca do Anticristo, daquilo que ele defende, não é? Vai ter um correspondente numérico no grego ou no hebraico, não é? Não sabemos, que vai dar o 666. Não é? Em Apocalipse 13, no versículo 17 e 18, diz assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número, da besta, porque é um número de um homem e o seu número é 666. Então, quais são as dicas que João nos dá aqui? Primeiro, ele fala do nome da besta. De alguma forma, o nome dele vai ser essa marca. Ou o nome dele vai fazer parte dessa marca, não é? Pode ser algo que esteja patenteado ao governo do Anticristo, à economia mundial, não é? Que daquilo que é defendido por ele. Em segundo lugar, não é? Outra dica, é o número do seu nome, não é? E aqui nós temos, na gematria, somando as letras correspondentes aos números, vai dar 666, não é? O número do seu nome, seja quem ele for, quando ele se manifestar, porque eu acredito que ele já está aqui, e eu quero deixar claro aqui uma coisa: existe uma diferença entre a pessoa do Anticristo e o espírito do Anticristo. O espírito do Anticristo, ele já está presente desde o início, não é? O espírito do Anticristo é o espírito do diabo, não é? Que é tudo aquilo que é contrário à verdade. Não é? Tudo aquilo que nega que Jesus é o Cristo, tudo aquilo que nega o nascimento virginal de Jesus, é o espírito do Anticristo, é o que a palavra declara. Não é? Então, nós temos de diferenciar o que é o Anticristo e o que é o espírito do Anticristo. Não é? Então, o número 66 pode ser o número do seu nome ou o número da besta. Pode, de alguma forma, que este número tenha uma relação com o nome besta. Isto vai ficar claro quando ele se manifestar. Nós agora só podemos especular, não podemos saber ao certo, mas sabemos que quando ele aparecer, vai ser possível identificá-lo através desta disciplina e através do número 666. Não é? A Bíblia diz que um número de homem, não é? Qual é o número do homem? Nós sabemos que o 7 é o número da perfeição, não é? Não é o número de Deus como muita gente diz. O número de Deus é o número 8, ok? E através desta disciplina, a gematria, você consegue entender isso. O número 7 é um número da perfeição, porquê? Porque é um número completo. O número do homem é o número 6, porquê? Porque o homem foi criado no 6º dia. Não é? Foi o dia em que o homem foi criado. 666, porquê? Porque fala da trindade satânica, não é? Fala do antipai, que é o diabo, do antideus, que é o anticristo, e do anti-espírito santo, que é o falso profeta. Não é? 666 está a falar disso. Eu vou escrever aqui para vocês. É o 666, que é a trindade satânica. Lembre-se de uma coisa, o diabo não cria nada. Ele não cria nada, então o que é que ele faz? Ele imita. Não é? E segundo o modelo de Deus, a palavra trindade não aparece na Bíblia, é verdade, mas nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo que completam uma trindade. Não é? E o diabo usa este mesmo princípio de trindade para tentar trazer o seu governo. Não é? Em que o diabo seria o antipai, seria o antipai, o anticristo seria o antideus, que é Jesus, e o falso profeta seria o anti-Espírito Santo. Por assim, tá? Espírito Santo não cabe, ok? É um modelo de trindade satânica, da mesma forma como
o diabo ele pega no modelo neotestamentário de João Batista, não é? Que preparou o caminho do Senhor, o profeta que preparou o caminho do Senhor. O diabo usa esse mesmo modelo do falso profeta para preparar o anticristo e a implementação desse governo, não é? E ele usa o 666 como manifestação da trindade satânica, ok? Então essas dicas, elas mostram que esta é uma marca, não é? De que de alguma maneira vai ser colocada nas pessoas o nome do anticristo, a identidade do anticristo. De alguma forma, quem aceitar essa marca, quem receber essa marca, ela vai ficar com a identidade do anticristo. Ela vai ficar marcada pelo anticristo, não é? E este nome do anticristo, quando substituído as letras pelos números, não é? Nós não sabemos se isto será no hebraico ou no grego, não é? No hebraico porque o povo é judeu, no grego porque o Apocalipse foi escrito em grego, não é? Não sabemos, mas sabemos que de alguma forma o nome vai identificar o número, não é? Estará associado. Então, quais serão então os benefícios que as pessoas vão ter em aceitar o número da besta? Porque tudo tem benefícios, querido. O diabo e o anticristo e o falso profeta, eles vão se manifestar ao mundo só com benefícios. Quando as pessoas entenderem o plano macabro do governo único e da moeda única, não é? Da economia mundial, já vai ser muito tarde. Não é? Mas quais vão ser os benefícios? Apocalipse 13:17 fala assim: para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, não é? Então, hoje você vai comprar algo, o que é que você precisa? Você precisa de um cartão de débito, ou de um cartão de crédito, ou você leva dinheiro em espécie, ou então você leva um cheque, não é? Existem várias formas hoje da gente comprar, mas quando aquele tempo chegar, não é? A marca vai estar dentro das pessoas, não é? A pessoa para comprar, ela vai estar a aproximar, não é? Porque hoje já existe pagamento por aproximação, é magnético, não é? E vai ter um leitor óptico que vai fazer a leitura e vai ser debitado diretamente da conta bancária, certo? Isto é uma tecnologia que nós entendemos claramente que está sendo preparada, não é? Como eu falei anteriormente, os cartões eram magnéticos, não existia cartões, não é? Depois passaram a existir magnéticos, depois com chip e agora são magnéticos, não é? Com bandas magnéticas, não é? Essencialmente, agora eles são magnéticos por aproximação, não é? É que nem os celulares, não é? Hoje você tem celulares que não precisa de ligar a tomada, não é? De futuro, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que quando você chegar a casa, automaticamente o celular vai começar a ser carregado porque vai ter pontos de indução que vão transmitir energia. Obviamente que isso vai ser extremamente nocivo para o corpo humano. Não é? Mas a tecnologia vai avançando e continua avançando porque tudo tem uma finalidade do governo do anticristo. Ok? Os benefícios vai ser que você não vai precisar de andar mais com dinheiro, vai ser difícil ser assaltado para roubarem o seu dinheiro, não vai haver dinheiro em espécie, os cartões não poderão ser clonados porque não existem mais cartões, não é? Não existe mais dinheiro em espécie, vai ser só dinheiro digital, não é? E as pessoas vão estar conectadas diretamente nas suas contas bancárias, não é? Através dessa marca, através dessa implantação de algo que vai ser colocado no homem, visível ou invisível, mas as pessoas vão estar conectadas na sua conta bancária diretamente. Não é? Outra coisa importante é que esta marca ela vai viabilizar a fidelidade das pessoas ao anticristo. Não é? Quem tem a marca é porque aceitou o governo do anticristo e vai adorar a imagem da besta, e quem não adorar vai morrer, não é? Ou seja, se alguém que tem conhecimento, não é? Porque depois do arrebatamento as pessoas não vão ficar com amnésia, as pessoas vão entender que o arrebatamento aconteceu e por algum motivo eu não fui, não é? Fiquei aqui, não é? E as pessoas que por algum motivo aceitarem a marca da besta, se diante da imagem da besta se arrependerem e afinal não quiserem adorar a besta, vão morrer, porque a palavra de Deus declara que elas vão morrer, não é? Então, esta marca, ela vai também viabilizar a nova ordem mundial e impedirá a participação de todos aqueles que não usarem. Todo aquele que não tiver a marca, porque em tudo aquilo que você quiser fazer no futuro governo mundial que vai aparecer, você vai ter que ter esta marca. Você quer se inscrever numa academia, tem que ter a marca. Você quer ir fazer compras num supermercado, você tem que ter a marca. Você quer se inscrever numa escola, no emprego, tudo vai funcionar através da marca do anticristo.
não é? Tudo aquilo que exige uma inscrição, tudo aquilo que exige um pagamento, vai ter de ser através da marca do anticristo. A pessoa tem que ter esta marca. Ou seja, as pessoas que durante a tribulação se converterem, não é? As pessoas que durante a tribulação se converterem, porque o Espírito Santo ele não vai estar mais na terra, mas ele vai agir na terra como ele agia no Antigo Testamento, não é? E ele vai conseguir convencer pessoas. As pessoas que se converterem durante a grande tribulação, eles vão ter que rejeitar a marca da besta, eles vão ter que ser proscritos da sociedade, eles vão ter que viver à parte da sociedade, sem se envolverem com a sociedade, sem dependerem de nenhuma forma da sociedade, não é? Sem nenhum tipo de necessidade de comprar ou vender, porque isso vai estar totalmente fora de alcance de quem não tiver a marca do anticristo, o 666, ok? Então as pessoas vão ter que se isolar, vão ter que tentar fugir para os campos, para os montes, não é? Embora nós sabemos que naquele tempo vai haver tantos satélites que a internet, não é? A tecnologia de controle vai atingir todo o mundo, não é? Eu sei que isto parece um pouco teoria da conspiração, meu querido, mas não é. Informe-se. Você vai ver como a tecnologia está avançada. Eu no outro dia estava vendo um vídeo de um moço que tinha o braço amputado e colocaram um aparelho na cabeça, não é? Colocaram e puseram-lhe um braço robótico e ele, através do pensamento, ele conseguia mexer o braço. Obviamente que essa tecnologia agora é lenta, não é? Não dá muita segurança, mas já existe. O que significa que agora é só desenvolver. E as pessoas que têm membros amputados vão através do pensamento, não é? Se consegue fazer um braço mexer através do pensamento, consegue fazer muito mais coisa, querido. Então, não é porque nós não temos conhecimento, porque não estamos cientes que não existe. Informe-se, corra atrás. Existem montes de canais que hoje informam sobre tudo aquilo que está a acontecer em Israel, sobre os avanços da tecnologia, sobre os avanços da sociedade, sobre tudo aquilo que se espera. Às vezes, sabe, nós vemos os filmes e nós pensamos, uau, que temos tecnologia fantástica, mas isto vai ser para daqui a muitos anos. Mas se já existe num filme, acredito que já existe, porque alguém idealizou. Entendes? E o que é que acontece? Muitas vezes nós vemos coisas nos filmes, não é? Que nós pensamos, isto é lá para a frente, só que de repente começam muitos filmes a aparecer com a mesma tecnologia. É porque existe, querido. Entende? Então nós temos que estar atentos, não é? Nós não podemos ver tudo como uma teoria da conspiração e não vai acontecer nada, isso não existe, isso é ficção científica. Não é, querido? O livro do Apocalipse, ele parece ficção científica, mas ele é muito real, querido. Ele é muito real. A interpretação do Apocalipse é uma interpretação literal para os futuristas. Entendes, querido? Amém? Então, se você quer participar, se você não quer participar da nova ordem mundial, você não vai ter forma de conseguir se encaixar nessa realidade, ok? Outra coisa é que quem tiver a marca vai ter então benefícios económicos, não é? Quem tiver a marca vai poder comprar, vai poder vender, não é? E embora não tenha apenas a ver com a questão dos negócios, não é? Estamos falando de todo tipo de atividades, todo tipo de transações económicas, não é? Tem a ver com ter uma simples conta no banco, não é? Hoje você abre uma conta no banco, a primeira coisa que fazem é dar para você talão de cheques, um cartão. Não é? Naquele tempo, não vai ser assim. Naquele tempo, para você poder abrir a conta no banco, você vai ter que ter a marca, obrigatoriamente. Não é? Comprar uma passagem de avião, tudo vai funcionar através dessa marca. A marca vai trazer benefícios que quem não tiver não vai poder usufruir. Entendes? Agora, nós sabemos pela palavra de Deus que esta marca também tem uma maldição. Não é? Porque em Apocalipse, no capítulo 14, do versículo 9 e 10, fala assim: E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta, ouça bem, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então Jesus está dizendo claramente que quem aceitar esta marca está
está se colocando debaixo de maldição. Jesus está dizendo claramente que esta marca, ela pode trazer benefícios para quem está na terra, para quem quer viver inserido numa sociedade, mas que ela traz maldição espiritual de uma morte eterna, não é? E que quem aceitar essa marca nunca mais estará na presença de Deus, estará destinado para a ira, não é? O cálice que está preparado sem mistura, que a palavra de Deus, ou seja, puro, e será atormentado com fogo e enxofre. Então é muito sério, querido. É muito sério. Essa marca. Porque as pessoas olham só para os benefícios. Claro que vai trazer benefícios. Como é que o anticristo conseguiria, como é que o falso profeta conseguiria convencer o mundo a aderir a essa marca se ela não tivesse benefícios? Claro que vai vir com benefícios, mas traz também maldição. E os benefícios são temporários, mas a maldição, meu querido, é eterna. Entendes? Por isso é melhor aproveitar a oportunidade agora, querido. Aproveita o tempo agora. Aproveita a oportunidade agora. Porque quem entrar na grande tribulação vai ter que fazer uma dura escolha e tomar uma posição muito dura. Sabe? Porque muitos crentes vivem hoje, como fala na carta escrita à igreja de Laodiceia, são mornos. Sabe o que é uma pessoa morna? Não é? Nós temos dois lados. O morno é o que está no meio. O morno é aquele que não toma posição. O morno é aquele que está em cima do muro. O morno é aquele que está com os pés em duas canoas. Entendes? E nós vivemos o tempo de Laodiceia, em que as pessoas amam a Deus, amam vir à igreja, sentem-se muito, muito bem quando vêm na igreja, é uma paz, saem daqui aliviadas, mas não conseguem tomar um posicionamento com Cristo. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas não querem um compromisso com Cristo, elas querem um relacionamento com a igreja, sabe? Não querem. As pessoas convertem-se à noiva, mas não se convertem ao noivo. Vivemos um tempo em que as pessoas querem o melhor de Deus, mas também querem o melhor do mundo. Em que as pessoas não entendem que a palavra de Deus diz assim, aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. O que é que significa perder a sua vida? Num tempo em que nós vivemos, num país que tem liberdade religiosa, glória a Deus. O que é que significa então perder a sua vida? Significa você dar a Deus os 40, 50, 60, 70, 80 anos que você vive nesta terra. Em vez de viver para os seus prazeres e para o seu conforto, você vive para Deus, porque depois você vai ter uma eternidade para viver prazeres e conforto, querido. Entende? E hoje as pessoas têm dificuldade em posicionar-se porque não levam a sério a Bíblia, não levam a sério a palavra de Deus. E eu quero desafiar você hoje, leva a sério a palavra de Deus, acredita, a palavra de Deus é real. E a palavra de Deus diz que aquele que não está esperando a vinda do seu Senhor é mau obreiro. Nós temos que falar sobre isso. Isto não é tempo da gente participar da igreja. A igreja não é quatro paredes. A igreja é onde o corpo de Deus se reúne. Mas o propósito é a gente se reunir e a gente levar o Evangelho, levar a palavra de Jesus, a gente levar a salvação. Porque todos aqueles que nós não pregamos, todos aqueles que nós não levamos o Evangelho, eles correm o risco de perder as suas almas eternamente, porque nós não fizemos o que nos compete, que é pregar o Evangelho, e ir por todo o mundo e pregar este Evangelho. Entende, querido? Então nós precisamos. Se você está meio separado da igreja, meio que chateado, meio que por fora, meio que estou muito ocupado com a minha... Meu querido, tudo aquilo que você está ocupado, que não tem a ver com a eternidade, você está perdendo o seu tempo. Ah, pastor, não posso porque o meu emprego leva muito tempo. Um dia o emprego vai acabar e o que é que vai ser da sua alma? Ah, pastor, eu tenho que cuidar da minha família. A sua família tem que estar na igreja, porque Deus não separa a igreja de família. Não existe isso de Deus, família e igreja. Não existe isso, querido. Deus em primeiro lugar, a família e a igreja em segundo lugar. Por isso que a palavra de Deus diz, aceita o Senhor como teu Senhor e Salvador e serás salvo, tu e a tua casa. O plano de Deus é para a família. Por isso é que Deus colocou Noé e a sua família dentro da arca. Não foi só Noé. O propósito não era só para ele. O propósito é para a família. Deus tem um propósito para a sua família. Deus quer salvar a sua família e você é a porta. Entende? Então nós precisamos tomar a decisão de hoje nos posicionarmos. Porque se você ama a Deus, se você ama a Deus e você não se está posicionando hoje, depois você vai ter que fazer um posicionamento muito mais duro. Você vai ter que fazer um posicionamento muito mais difícil. Sabe? Porque naquele tempo
Não vai dar para estar no meio do muro. Não vai dar para estar no meio, sabe? Nós julgamos que podemos viver zonas desmilitarizadas. Sabe o que significa? Significa que o mundo está em guerra e nós queremos viver no nosso cantinho sem guerra com ninguém. Não. Não existem zonas desmilitarizadas. Se você não está do lado de Deus, você está do lado do diabo. Se você não está do lado do diabo, você está do lado de Deus. Porque a palavra de Deus é clara. Todo aquele que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meu querido, eu estou sendo o mais claro que eu posso ser, porque os dias que vêm aí são terríveis. E tem muita gente que ama realmente a Cristo, mas também ama muito outras coisas. E sabe, não tem problema nós temos outros amores. Deus não se importa com isso, a partir do momento em que Ele seja o primeiro amor. Se Ele for o primeiro amor, sabe o que é o primeiro amor? É aquele que você diz assim, eu gosto muito de fazer isto, mas eu prefiro Deus. Eu gosto muito de estar com estas pessoas, mas eu prefiro Deus. Eu gosto muito do conforto da minha casa, mas eu prefiro estar na casa de Deus. Entendes? Ele tem de ser o primeiro amor. Da carta à igreja de Éfeso, Deus disse assim, tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Volta às primeiras obras. Sabe o que aconteceu com Éfeso? Éfeso não voltou às primeiras obras e acabou. É uma igreja que foi extinta. Não existe mais. Entende, querido? Então nós não podemos continuar a viver um evangelho meia boca. Nós não podemos continuar a brincar de evangelho como se o evangelho fosse uma coisa bonita para me agradar. Meu querido, o evangelho não é para nos agradar. O evangelho é para nos salvar. O evangelho não é para ser agradável. O evangelho é para ser eficaz. Se você vir lá, falando de Jesus, fala que ele era como raiz de terra seca, que não tinha aparência para ser desejado. Sabe? E o evangelho tem muitas coisas que nós olhamos para ele e dizemos assim, não era bem isso que eu queria. Só que o evangelho não é para ser bonito, não é para ser atraente, não é para ser interessante, é para ser eficaz, é para salvar a sua alma. Entende? Porque ninguém gosta dos confrontos que muitas vezes há na palavra de Deus, mas sem confronto não há tratamento, sem confronto não há mudança. Sabe? E nós precisamos de parar com esse pensamento do engana-me que eu gosto. Sabe o que é isso? É a gente saber que estamos sendo enganados e preferir do que sermos confrontados. É tempo da igreja amadurecer, porque Jesus vem buscar uma noiva fiel, uma noiva madura, não vem buscar uma namorada, sabe? E quem vem na igreja só de vez em quando, quem ora só de vez em quando, quem lê a palavra só de vez em quando, não quer um relacionamento com Cristo, quer um caso com Cristo. E quem quer caso é amante, não é noiva. Nós não somos amantes, nós somos noivas. Nós temos compromisso com Cristo. Então posicione-se hoje. Hoje. São 50, 60 anos em que nós temos de nos posicionar firmemente sobre a rocha. Posicionamento é Cristo que importa. Ele é o alvo, Ele é o primeiro, Ele é o único. É Ele que eu quero, é Ele que eu desejo. Posicione-se hoje, porque quem não se posicionar hoje vai ter uma dura escolha pela frente. Agora imagine, hipoteticamente, que o arrebatamento acontece e você fica. E você tem conhecimento de tudo isto que eu estou a falar. E você sabe que vai vir uma marca. E você sabe que vai vir um anticristo. E você sabe que tem um falso profeta. E você sabe que vai ser uma imagem que vai ganhar vida e que todos vão ter de adorá-la. E você vai ter que se posicionar nessa altura. Como é que vai ser? Pense nisso. Porque nós julgamos que o amanhã nunca chega, mas o amanhã está à porta, querido. É logo, logo. Ok? Porque vai haver pessoas que, em troca de alguns anos bem vividos na terra, vão aceitar a marca da besta e adorar a sua imagem. Não é? Mas nós sabemos também que vai haver aqueles que vão preferir passar uma eternidade com Cristo. Porque todos aqueles que aceitarem a marca da besta e adorarem a sua imagem vão morrer, só que não é morrer fisicamente, é morrer eternamente, querido. É muito sério. Vão morrer eternamente. Aqueles que rejeitarem a marca, que rejeitarem adorar a imagem da besta, vão passar por sérias dificuldades. Sérias, porque hoje está tudo muito confortável, querido. A gente tem casas confortáveis,
Nós temos camas confortáveis, sofás confortáveis, a gente carrega no interruptor, tem luz, abre a geladeira, tem comida, a despensa está cheia, precisou, foi ao supermercado, tudo é muito fácil, o combustível ali logo à porta, tudo é muito fácil hoje. Mas para aqueles que não aceitarem a marca da besta, eles vão passar por sérias dificuldades e vão ter que se tornar mártires para poder herdar a salvação. Porque hoje nós podemos tomar o posicionamento livremente, mas depois o posicionamento vai ser algo imposto, não há mais espera. Amém? Por fim, a marca da besta, ela só podia ser para os nossos dias. Ok? Para você que acha que isto será num futuro próximo, você viu a minha aula sobre tribulação, sobre a grande tribulação? Veja lá, 1948, se não me falta a memória, se não me falha a memória, 1948, Israel foi constituída nação novamente. Jesus disse que não passaria essa geração até que os sinais que ele declarou se cumprissem. Qual era? É que a figueira voltaria a florescer. Não voltaria a dar fruto, mas ele disse que voltaria a florescer. Israel floresceu novamente. Israel é nação novamente. Conta a partir de 1948, uma geração bíblica, 70 anos, dá 2018. Em 2018 nasceram as últimas pessoas dentro dessa geração. Até que essas pessoas morram, Jesus volta. Nós não podemos ser concretos, mas nós sabemos ver os sinais, porque Jesus disse que ninguém sabia o dia e a hora, só o Pai que está no céu. Agora Jesus também sabe com certeza, mas Ele disse que nós sabíamos ver os sinais. E os sinais estão todos aí, ok? Porque isto que eu estou falando, querido, esta marca, esta economia mundial é para os nossos dias, não é? Porque ela dependia de uma tecnologia que não existia, mas que esteve ao longo de anos a ser desenvolvida, a ser trabalhada. E nós sabemos que agora está praticamente pronta para ser implementada e usada pelo Anticristo, ok? Porque primeiro é necessário que haja um controle mundial para que no tempo do Anticristo tenham condições de todas as pessoas vivas serem marcadas, receberem essa marca. Hoje já existe praticamente condições para que isso aconteça, certo? Então não vai ter como fugir. Todas as pessoas serão marcadas. Não é? As câmaras serão em tempo real, aquilo que vai ser gravado. A tecnologia 5G vai controlar todo o mundo, até dentro das casas. Os eletrodomésticos smart, sabe? Tudo aquilo que é smart, tudo vem com uma aparência benéfica, é bom, é para facilitar o conforto do ser humano, não é? Só que tudo isso vai ser usado para o governo do Anticristo, não é? Tudo vai estar ao serviço do governo único mundial liderado pelo Anticristo. Não vai ter como fugir, querido. Amém? Então nós estamos caminhando para esta nova ordem mundial. Não se siga unicamente por aquilo que nós vivemos no nosso mundinho. Todos nós temos o nosso mundinho. Casa, família, igreja, academia, família, igreja, casa. Todos nós, às vezes nós limitamos-nos a isso. Nós temos de abrir os nossos horizontes e ver o que é que se está passando no mundo. Ver o que é que se está passando lá fora. Seguir Israel, ok? Porque nós estamos caminhando para esta nova ordem mundial, onde as nações vão perder a autonomia, onde os presidentes das nações não terão que obedecer ao presidente deste governo mundial, não é? As leis, todas as políticas das nações são debaixo deste governo mundial, não é? As pessoas também vão perder a autonomia, não é? Porque a tecnologia ela é muito boa, só que ao mesmo tempo ela tem o seu ponto negativo, não é? Hoje o iPhone ele tem um rastreamento em todo lugar, mesmo se estiver desligado, mesmo se estiver sem Wi-Fi, você sabe onde é que ele está, não é? Isso é bom, mas por outro lado, quem tem o iPhone no governo do Anticristo, quem tiver celulares com esta tecnologia que todos vão ter, não é? Vai ser rastreado em todo o lado. Não é? Os próprios carros vão ser rastreados, vão ter a inteligência artificial. Não é? Carros que se conduzem sozinhos, carros que estacionam sozinhos. Querido, isso já existe. Você julga que isto é para daqui a uns anos? Isso já existe. Não chegou onde você vive, com certeza. Não está ao seu alcance económico, com certeza. Mas já existe. Tudo isso já existe. E tudo isso vai estar ao serviço do Anticristo, e as pessoas debaixo desse governo vão perder o direito de ir e de vir, não é? Não terão como fugir ou morrer. Se calhar alguns vão conseguir se esconder, alguns vão conseguir viver isolados da sociedade, não é? Como foragidos à parte, que se calhar vão conseguir se manter, não se sabe, não é?
Agora vão ter que se libertar de todo tipo de tecnologia, né? Tudo aquilo que permite um rastreamento, ok? Esta marca vai estar nas pessoas, né? A Bíblia é clara como é que vai ser, nós não sabemos ao certo como é que vai acontecer, mas nós sabemos o que é que vai acontecer. E a palavra de Deus é clara quando ela diz que vai acontecer, não é? Nós somos seres inteligentes, então nós vemos todo o desenvolvimento e tudo aquilo que está acontecendo e nós sabemos que vai acontecer e nós imaginamos como é que vai acontecer, ok? Nós podemos especular, porque já tem muita tecnologia pronta, não é? Uma coisa nós sabemos, nós caminhamos a passos largos para este tempo e a Igreja tem que pregar a tempo e a fora de tempo, a Igreja tem que se preparar, a Igreja tem que se vestir, não é? A Igreja a palavra de Deus fala que o linho são os atos de justiça dos santos e a palavra de Deus diz que a noiva está vestida de linho, então nós temos de aumentar os nossos atos de justiça, de fazer o bem, não é? De levar a palavra de salvação, de ajudar o pobre, de ajudar o necessitado, de consolar os tristes, de curar os enfermos, de ressuscitar os mortos, de limpar os leprosos, de libertar os oprimidos, tudo aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer, nós precisamos de fazer. Querido, não é com outra pessoa, é com você. Se você está assistindo a esta aula, é porque Deus te está chamando para que você se posicione desta forma, não é? Para que você seja um instrumento para acelerar e apressar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Porque tudo vai ser muito subtil, não é? Tudo vai ser em nome do bem, em nome da paz, não é? Cheio de benefícios, e quem não estiver ligado vai ser enganado. Quem não estiver ligado vai ser enganado. Sabe porquê, querido? Porque o engano é a marca dos últimos tempos. O engano. E quantas pessoas já não estão enganadas? Não é verdade? Então eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado da aula, eu espero ter sido claro o suficiente. Se você tiver dúvidas, você que está neste grupo IOCER, não é? Você tem o meu número lá, me contacte, tire as suas dúvidas, dê as suas opiniões, ok? Fala o que é que você gostaria de aprender até, se você não tem dúvidas mas em relação a nada aquilo que eu tenho falado, mas você até gostava de, pastor, eu não sei o que é o Armagedão, o que é que significam os 7 selos que vão ser abertos, quem é o falso profeta, tudo isto, não é? Se você tem opiniões, não é, que queira dar, fala comigo. Certo? Você tem lá o meu contacto, eu estou aberto para ouvir você, para te ajudar, para te esclarecer, para te elucidar, para que você possa estar o mais claro possível da realidade que nós vivemos, ok? Não se esqueça, nós agora vamos ter a próxima aula que vamos falar sobre o Anticristo, ok? Logo a seguir, nós vamos ter a última aula, ok? Que vai ser para tirar dúvidas. Eu vou ver agora aqui com o Danilo, nós estamos aqui, o Danilo está na coordenação desta escola, não é, comigo, e eu vou ver com ele se nós faremos uma live, não é, ou não. Uma coisa que eu vou querer que você faça é que você me envie antecipadamente as suas dúvidas, ok? Você envia para mim as dúvidas, depois eu vejo se eu respondo numa aula ou se eu faço uma live, não é, e respondo às suas perguntas, ok? Mas eu preciso que me envie perguntas. Se ninguém enviar perguntas é porque ninguém tem dúvidas, então não haverá a última aula. Tá bom, meus queridos? Amo vocês, um beijo no vosso coração, que Deus os abençoe, até a próxima semana.